Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. No capítulo 7. Samuel, capítulo 7. Aí nós vamos ler apenas o verso 12 deste capítulo. Achamos? Amém? Oh, que bom. 1 Samuel 7, verso 12 diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer isso juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você se sente de fato guardado, protegido, ajudado, sustentado, cuidado de fato pelo Senhor? O tema deste culto fala um Deus presente, um Deus que está sempre presente, Deus que desde a sua criação, ou desde a criação da humanidade, nunca nos desamparou, nunca deixou de cuidar da sua criação. É um fato muito interessante que a gente às vezes não percebe, passa por cima da leitura. Quando Adão e Eva estavam escondidos e Deus lhes procura, né? Adão, onde você está? E ele diz: eu estava escondido. Comemos ali do fruto, descobrimos que nós estávamos nus e nos escondemos. E o que vem é o seguinte: que o Senhor providenciou vesti-los. Deus não foi direto ao erro, não foi direta digamos assim, a punição. Deus foi direto, primeiramente, ao cuidado. Deus providenciou vesti-los, cobri-los. E é muito interessante a gente perceber que hoje, como o ser humano tem uma facilidade de ficar nu, não é verdade? Como o ser humano tem uma facilidade para ficar nu, homens e mulheres, né? Na verdade, nosso corpo era para estar coberto. Você pode achar que isso é exagero, é radical, mas tem o calor do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Fala o que você quiser falar. Mas a teologia vai nos mostrar que o nosso corpo ele precisa ser preservado. Nós temos a responsabilidade com o nosso corpo. E não é só cuidar do que é interno, dos órgãos internos, né? Com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe. É cuidar também do que é externo. É cuidar da nossa aparência. É cuidar daquilo que não pode ser mostrado. É cuidar da nossa vestimenta. Mas esse é assunto para outro momento. O importante é a gente se fixar na ideia de que Deus está sempre presente, cuidando de nós. A questão está no inverso. Nem sempre nós queremos estar na presença dele. No domingo passado a gente falou sobre isso, sobre estar ou se sentir na presença do Senhor. E nem sempre desejamos isso, porque sabemos que estar na presença do Senhor requer de nós algumas práticas que a gente não quer praticar. Quando Moisés vê aquela sarça ardente, fogo pegando, e a sarça não se consumia, ele ali entendeu que havia algo especial e ele se aproximou para ver, e surge uma voz do Senhor que diz assim: Moisés, tipo assim, espera aí, calma, não venha com pressa. O que Deus diz a Moisés? Tira suas sandálias, pisa aqui descalço, porque o lugar que você está para pisar
é um lugar santo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que estar na presença de Deus é estar num lugar santo, que pode ser aqui neste ambiente de culto, como pode ser na sua casa, no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, quando você separa um momento. É importante que você tenha isto em mente, que você, ao se posicionar para falar com Deus, para ler a palavra, para entoar um louvor, você está pisando num lugar santo. E santo quer dizer separado. A gente tem a ideia daquela coisa de que santo, aquela coisa perfeita, né? Um homem santo é um homem perfeito, uma mulher santa. Não é nada disso. Santo quer dizer separado. Então, quando você se posiciona para estar na presença de Deus e sabe que aquele local, aquele momento, aquele instante é santo, porque é o momento que você separou e Deus já o tem separado para você estar na presença dele e sentir que ele é um Deus presente. Ao longo de toda a história do povo de Deus, isso era passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Ao contar a história do povo ao filho, o pai não estava apenas contando historinhas de vitória e coisas, ele estava contando os atos de Deus através do seu povo. A maneira como Deus deu vitória e até mesmo as maneiras como Deus punia o povo. Na nossa mente, Deus é um Deus tão amoroso que ele é incapaz de corrigir a gente, né? De dar um castigo para a gente. Alerte-se para uma coisa: Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para oscilar naquilo que ele decide. O que ele decide é assim que vai ser. Então nós temos que também entender que muitas vezes a gente paga, às vezes com um sofrimento, um aperto maior, por conta da nossa desobediência à voz de Deus, à palavra de Deus. E vai dizer, mas por que que Deus permite? Deus permite para que você aprenda a não desobedecê-lo, a reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Deus permite porque Ele é justo. Mas Deus é misericordioso. Cantamos aqui sobre a misericórdia do Senhor. O amor fraternal que nós devemos espelhar na vida dos outros. O amor de Deus. Amém? Mas Deus é um Deus presente. Deus é aquele que caminhou com o seu povo, que caminha conosco até hoje, que nos conduz, que nos dirige, que nos protege, que nos dá livramento. E ao final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, um texto muito conhecido, inclusive nós estamos citando ele em vários momentos nessa campanha de missões. Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí preste atenção, um Deus presente, o Emanuel, que é o Deus conosco. E eis que eu estou com vocês todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos. Quando será o fim dos tempos? Quem sabe aí? Levanta a mão. Ninguém? Pois é, nem eu. Nem nós que temos estudado a teologia, não há essa resposta. Essa resposta é do Senhor. Até porque uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, quando é que vai terminar? Quando é que vai ser o fim e tal? Jesus disse, isso não cabe a vocês saberem.
não cabe a vocês saber, somente ao Pai. Eu quero fazer uma pergunta séria, de verdade, não é brincadeira não, pergunta séria mesmo para você. Se você soubesse que teria apenas 2 dias de vida, o que você faria? O que você faria? Já parou para pensar nisso? O que você faria se você soubesse que teria apenas 5 dias de vida? 5 dias de vida. O que você faria? Com o pouco ou com muito dinheiro que você tem, o que você faria? Com o tempo que você tem hoje, o que você faria? Com as pessoas que moram distante, o que você faria? Ligar fulano, ligando aqui para te dar uma notícia. Eu só tenho 5 dias de vida. Provavelmente você sairia ligando para todo mundo e dizendo assim, vem me ver. Vem aqui em casa. E aí o que você faria? Um churrascão, né? Convidar o neto, né? Faz um churrasco na minha casa, porque eu convidei todo mundo daqui a 5 dias. Né? É isso. Então nós não sabemos. Nós não temos essa presciência. Nós não temos esse conhecimento do nosso último dia, do nosso último momento, do nosso último suspiro, como a gente diz. Mas uma coisa é certa, que até lá, seja o dia que for, a hora que for, o momento que for, nós podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Amém? E aí eu quero falar novamente de uma contrapartida, que é a maneira, muitas vezes, irresponsável que a gente vive, como se Jesus não estivesse conosco. Nossas práticas, nossas falas, nossos desejos, nossos pensamentos, muitas vezes são vividos como se Jesus não estivesse conosco. Como se Ele não estivesse caminhando conosco. Como se a gente não tivesse de dar atenção a Ele, satisfação dos nossos atos e pensamentos para com Ele. A gente vive de uma forma irresponsável, como se Ele não estivesse ao nosso lado. A gente vive da maneira que, se der ruim, eu tenho a quem buscar. Deu ruim lá naquela situação, eu tenho a quem recorrer. É assim que muita gente está vivendo, é assim que a humanidade está vivendo. Como se Deus não existisse, como se Deus não agisse, como se Deus não fosse o Senhor da vida deles. Então nós temos de tomar muito cuidado com a nossa maneira de viver. Tomar cuidado com os nossos dias. Antigamente, havia um pregador que ele dizia sempre assim, vivo hoje, como se você fosse morrer amanhã. Então viva hoje como se fosse seu último dia de vida. Viva bem, honrando a Deus, glorificando a Deus, com seus atos, com as suas atitudes, com suas falas. E aí como a gente perde tempo, ficando de mal com os outros, se aborrecendo, virando as costas para as pessoas, desprezando amizades, cancelando amigos, bloqueando gente nas nossas redes. Como a gente perde esse tempo? Quando deveria ser o contrário. A gente deveria desenvolver relacionamentos, aprimorar nossos relacionamentos, valorizar nossas amizades, sustentá-las, admirá-las, admirar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem. Teríamos muito menos tempo para rixazinhas, briguinhas, desentendimentozinhos, picuinhas. A nossa vida seria mais produtiva, mais prazerosa, menos arrogância, menos autossuficiência,
Menos individualidade, mais comunidade, mais comunhão, mais atenção àquilo que é dos outros, mais atenção com os outros. Tempos atrás nós fomos no sepultamento de uma tia, da parte da Marluce. E em dado momento lá do velório apareceu uma das filhas. E foi lá na beira do caixão e começou a chorar. Aí uma outra tia que estava ao nosso lado e disse uma coisa interessante. Ela disse assim: o remorso dói. Porque era uma filha que não dava atenção à mãe, não a procurava, pouco aparecia. A mãe ficou adoecida, ela não ajudou. Aí depois vai chorar na beira do caixão, que poderia ter sido feito em vida. Não é? O remorso dói. Por isso que Judas foi lá para fora chorar, depois de ter traído Jesus. O remorso dói. Por isso que Pedro foi lá para fora chorar, depois que o galo cantou. Ele falou assim: bobagem que eu fiz, Jesus falou que eu ia fazer isso, e agora? Foi lá para fora chorar. O remorso dói, incomoda. A gente gasta muito tempo com essas coisas, desvalorizando amizades, momentos de comunhão, de poder sentar assim junto, perguntar como é que você está, como você tem passado. Lembra aquela vez que nós estivemos em tal lugar? Lembra aquela vez que a gente conversou isso? Lembra aquela vez? Explorar lembranças, boas lembranças. Explorar momentos gostosos. Sabe, esse dia nós estávamos aí pensando sítio. E aí Marluz fez uma lembrança de um sítio. Lembra do Alberto quando nós conseguimos ver aquele sítio? Gente, eu lembro direitinho até hoje o Anailton colocando o Batista dentro da piscina. Ele segurando o Batista lá, se batendo na água. E nunca tinha entrado numa piscina. Era um deficiente, não tinha essa mobilidade. O Anailton pegou ele e o Maurício, pegaram ele no colo e colocaram ele na água e ficaram mergulhando ele na água, ele se divertindo com a gente. E hoje a gente não tem nem o Anailton e nem o Batista. Você consegue entender que os momentos bons precisam ser bem aproveitados? E os momentos difíceis também precisam ser bem aproveitados, na comunhão, no ombro a ombro, no chorar juntos. Foi por isso que Jesus instituiu esse momento chamado Ceia do Senhor. Quando ele diz: eu queria muito ceiar com vocês. Eu desejo muito ceiar com vocês. Vão lá, prepare uma mesa, prepare um lugar, prepare a mesa, prepare a comida. Eu preciso muito, eu quero muito isso. E aí ele externa esse sentimento, dizendo assim: eu já nem chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Você consegue entender isso? Hein? Sim ou não? Amém? Acho que não, poucos falaram. Você consegue entender o que é isso? Sim ou não? Esse valor de estar juntos, esse valor da amizade, esse valor de vir à igreja, se reunir aqui como nós estamos, cultuando juntos, ceando juntos, lembrando juntos o momento de Deus, o momento em que Deus se fez presente em meio à humanidade, o momento em que o seu Filho Jesus Cristo se fez homem para estar junto da humanidade. É Ele conosco e nós precisamos estar com Ele. E eu termino dizendo as palavras de Jesus, dizendo assim: olha, as pessoas vão reconhecer vocês, que vocês são de fato meus discípulos, quando vocês cantarem bem. Foi isso? Não. Quando vocês ofertarem bastante. Foi isso? Também não. Jesus disse: as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o reflexo de Jesus em nós. Essa é a amostragem que a gente tem que dar para o mundo. Que aqui, nesta grande família de Deus, nós nos amamos.
O meu pastor, que era bem humorado, ele dizia assim: Jesus ordenou que nos amássemos, não que nos amassássemos. Jesus ordenou que nos amássemos, não que nos amassássemos. Não é ficar aí degladiando, brigando por posição, por situação, por liderança, seja o que for. Tudo isso passa e vai passar. E o que fica é a mostra do nosso amor uns pelos outros. É quando a gente canta, eu amo você, isso precisa ser realidade no nosso dia a dia. Amém, queridos? Deus nos abençoe. E nós vamos nos voltar aqui para a ceia do Senhor. E esta ceia é esta amostra que Jesus nos deixou. Do cumprimento da promessa de que Ele estaria conosco. Do até aqui o Senhor nos ajudou. E do daqui para diante eu estarei convosco todos os dias. O amor de Deus não cessou. A ação de Deus não cessou. O cuidado de Deus não cessou. Não foi interrompido. Não parou em momento algum da história. Então, o até aqui significa que daqui para diante também. Meu desejo, a minha oração é para que você saia daqui hoje refletindo nisso. Deus é um Deus presente na sua vida, mas você faz questão de estar na presença dEle, de viver na presença dEle, de honrá-lo na presença dEle, de ser uma testemunha lá fora, na presença dEle. É isso que você precisa ter, sabe? Resgatar e despertar no seu coração. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, por onde eu passo, do jeito que eu estou, não importa a condição, eu quero estar na presença de Deus, de forma que lhe agrade. Vamos cear? Amém? Vamos expressar novamente a nossa comunhão, o nosso amor uns pelos outros. Eu convido os meus diáconos a estarmos aqui à frente e nós vamos cear ao Senhor.